deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Um amor assim
Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Você que está firme conosco nessa série de mensagens transformando destinos. Você que de alguma forma tem ouvido os cultos online, tem participado das nossas lives e tem entendido de Deus que é edificante para você, é transformador para você. Muitas pessoas, elas se identificaram com os nossos cultos, com a nossa visão, com a mensagem, e elas mandaram alguns e-mails, mandaram WhatsApp, mandaram Messenger. De alguma forma, muitos falaram um oi para a gente, dizendo: pastor, quando esse culto for presencial, nós estaremos com vocês, nós estaremos aí participando. E eu disse para ele sempre: aguarde, porque eu estarei dando as instruções pelas lives, como você deve proceder, como você deve agir nesse momento. E eu já dei 2 ou 3 vezes o recado de que domingo agora, dia 30, último domingo de agosto, nós estaremos trabalhando com essas pessoas que querem se membrar na comunidade. Nós estaremos conhecendo de forma presencial essas pessoas que nós conhecemos por internet, pelo WhatsApp, por Messenger. Nós estaremos aqui recebendo você, irmão, que decidiu congregar conosco, que decidiu. Algumas pessoas que já eram crentes, eram evangélicas, mas ainda não eram batizadas nas águas. As pessoas que se decidiram batizar também estarão conosco no domingo agora, dia 30, 8 da manhã. As pessoas que decidiram ser membros da comunidade, domingo, dia 30, 8 da manhã. As pessoas que já estavam nesse trâmite de membresia, quando nós fomos surpreendidos pela pandemia, também vão dar continuidade dia 30, 8 da manhã. Eu conversei com a pastora Zenaida, ela já se comunicou com várias pessoas, já foi montada 2 turmas. Nós tínhamos no primeiro aviso uma turma de Escada da Fé, mas outras pessoas entraram em contato, tivemos que montar outra turma. Domingo, embora sejam 2 turmas da Escada da Fé, 2 turmas se preparando para a membresia, batismo, nós não vamos fazer em horários diferentes. Serão no mesmo horário, simultâneo, 8 da manhã, nós temos bastante espaço aqui na igreja, e se for necessário, eu não sei como é que vai ser até domingo, que algumas pessoas deixam para a última hora. Se for necessário, nós também vamos montar mais uma turma e faremos 3 turmas de preparação, batismo, Escada da Fé, membresia e tudo o que se fizer necessário para o seu discipulado, tudo o que se faz necessário para que você seja bem construído espiritualmente. A Igreja Filadélfia, ela tem entendido da parte de Deus a importância desses primeiros passos. O nome Escada da Fé realmente quer que você entenda, visualize uma escada, um crescimento da sua fé, do seu discipulado, da sua chegada aqui na comunidade. Nós estamos felizes e estamos surpreendidos também com o número de pessoas, a ponto de nós já fazermos 2 turmas. E conforme for, partir para a 3ª. Por quê? Porque nós não podemos amontoar as pessoas. Nós temos um limite de pessoas para colocar presencial. Então é por isso que nós estamos montando mais turmas, mais salas, para as pessoas ficarem seguras, abençoadas, e também nós estarmos debaixo da lei, debaixo dos nossos governantes aí que tem nos instruído, todo mundo com máscara, álcool gel, vamos aferir a sua temperatura. Nós vamos estar trabalhando segundo a direção que nós temos tido de Deus e também das nossas autoridades. Estamos muito felizes por chegar esse momento onde nós vamos conhecer você. E você que estava indeciso, essa é a última semana que você tem para decidir, porque dia 30 é o start, é o início. Vamos caminhar
com quem quer caminhar algumas milhas conosco. Estamos abertos, estamos bem acessíveis para as pessoas que tomaram essa decisão. Se você está na dúvida, a dúvida é sempre não. Se está na certeza, venha, porque nós também estamos convictos de receber você, a sua família, o seu ministério, né? Talvez você tenha até um ministério que precise exercer. Nós estamos falando na série de mensagens muito sobre isso, sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós somos crentes há muitos anos, mas não estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. O Senhor Deus, Ele tem que intervir no nosso caminho, transformar nosso destino, para que rompa o nosso chamado, o nosso ministério, o propósito pelo qual Ele já nos salvou. Algumas pessoas estão em luta com isso, outras já compreenderam isso, e outras já estão vivendo isso. Meditando na Bíblia durante estas semanas, falei de muitos personagens, falei de Moisés, de Gideão, de Abraão, não, falei de Davi, falei de Esther, eu falei de Paulo, falei de Pedro. Nós observamos na vida deles o que trouxemos como ensino para as nossas vidas nos dias de hoje. Eles também tiveram que ser ativados. Eles já eram crentes, mas não viviam o propósito pelo qual Deus os chamou e os salvou. Deus ativou, Deus transformou. Foi algo que partiu de Deus para a vida deles. Como nós compreendemos, não é a nossa oração, não é a nossa busca que vai ativar isso. É o nosso Deus que em um momento da nossa história, Ele intervém, Ele desperta, Ele capacita, Ele nos conduz a vivermos a excelência do chamado. Eu observei a vida de Jesus hoje. Jesus, embora eu tenha usado muitas referências bíblicas, Jesus é a maior referência que nós temos como regra de fé. Jesus é o nosso espelho. Nós não estamos sendo moldados a Paulo, Pedro, Gideão, Davi. São bons exemplos. Mas nós estamos sendo moldados à estatura do varão perfeito. Jesus Cristo. Ele é a máxima. Ele é, meu irmão, a referência maior. É nele que nós estamos firmados. A nossa fé não está no Pedro, Paulo, Davi, Esther. Nossa fé está no Cristo. Nossa referência está no Cristo. A luz que tem alumiado é a do Cristo. Hoje eu observei a vida do nosso Jesus Cristo, Salvador e Senhor, e percebi algumas coisas que eu quero compartilhar com você, porque Jesus Cristo, desde o seu nascimento, sempre foi Filho de Deus. Mas não foi em todo momento da sua história que Ele viveu o propósito. Não foi em todo momento da sua existência como homem aqui que Ele viveu a sua chamada. Ele também teve o seu tempo de despertamento, de alinhamento, de transformação. Eu estive olhando a palavra do nosso Deus a partir do Gênesis, quando houve uma profecia da parte de Deus. Quando o homem caiu, quando Adão e Eva caíram, o Senhor Deus trouxe uma palavra como profecia para dias futuros, e Ele disse para Eva que Ele colocou inimizade entre a semente de Eva e a semente de Satanás. Os filhos, a descendência. E a profecia ali de Gênesis 3 era que haveria de nascer da semente do homem alguém que pisaria a cabeça da serpente. Alguém que feriria com o calcanhar a cabeça da serpente. Essa linguagem ficou clara para Satanás, que haveria de nascer alguém no momento da história que o venceria. Alguém que triunfaria sobre ele. Satanás então passou a viver com uma pulguinha atrás da orelha. Quem será ele? Quando ele virá? Onde é que ele vai aparecer nessa terra, nesse mundo? Então nós compreendemos através da Escritura que Satanás sempre esteve esperando a chegada do Filho do Homem.
sempre esteve esperando, sempre esteve atento àquele que nasceria e pisaria a sua cabeça. E em Mateus, a Bíblia disse então, que Jesus Cristo estava nascendo de José e de Maria. E quando Jesus Cristo estava para ser concebido numa manjedoura em Belém, a Bíblia diz que alguns magos, homens que olhando para os astros, olhando para as estrelas, discernindo tempos e épocas, esses magos perceberam que um rei importante nasceria, que alguém especial estava vindo para este mundo, e eles chegaram à procura do rei dos judeus que nasceria, e ele passou ali por Herodes. A Bíblia fala em Mateus capítulo 2, dizendo assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, as pessoas falam os 3 magos, a Bíblia fala uns magos, eles vieram do Oriente, vieram para Jerusalém e perguntaram: onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, veja, ficou perturbado. E toda Jerusalém ficou perturbada também com ele. Congregados os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. E disseram: em Belém da Judéia, porque assim estava escrito a profecia bíblica. Eles sabiam que haveria de nascer em Belém, na Judéia, o rei dos judeus. Os magos estavam ali discernindo os tempos e as épocas, sabiam que estava acontecendo ali algo especial, algo diferente. Não era qualquer menino, não era qualquer rei que estava vindo ao mundo. Eles viram uma estrela que dizia isso. Herodes se perturbou, e eu compreendo bem porque Herodes se perturbou. Nós espiritualizamos o texto, nós não estamos atribuindo apenas ao homem Herodes, que naquele momento era a autoridade, mas nós estamos espiritualizando Satanás e seus demônios, que sempre estiveram esperando o nascimento daquele que lhe pisaria a cabeça. E Satanás e seus demônios não têm um corpo físico, são espíritos, são anjos caídos. Eles precisam usar a vida de alguém para realizar os seus feitos. E nesse momento da história, nós compreendemos que Satanás estava usando a vida de Herodes para matar o menino. Satanás sabia que aquele poderia ser o que havia sido profetizado em Gênesis pela boca do próprio Deus, que a semente da mulher um dia viria para lhe pisar a cabeça com o seu calcanhar. Os magos viram na estrela que o rei dos judeus nasceria. Satanás imediatamente perturbou Herodes para perseguir e matar o menino. Mas a Bíblia fala que um anjo do Senhor visitou o José e disse para José: foge com o menino, Herodes quer matá-lo. José então levou Jesus para o Egito. A Bíblia diz que Herodes ainda tomou uma decisão, mandou nesse tempo da história matar meninos de 2 ou 3 anos para baixo. Se fosse menino de 2 ou 3 anos para baixo, Herodes mandou matar tudo, para ver se alcançava o nascimento de Jesus, se alcançava Jesus dessa forma, na região, matando todos os meninos dessa idade para baixo. Mas José, avisado pelo anjo, fugiu para o Egito, e Herodes não conseguiu matá-lo quando menino, e nós sabemos que na verdade, era Satanás querendo matar Jesus. A Bíblia fala que Jesus, nesse momento da história, pós o seu nascimento, ele foge e ele dá uma sumida da Bíblia.
Você não consegue perceber Jesus nas Escrituras, nesses anos da sua mocidade, com exceção de 12 anos que ele é visto no templo e só. Nós só vamos conseguir ver as Escrituras relatarem sobre Jesus lá na frente, quando ele era um homem maduro. Até porque, na cultura dos judeus, jamais um judeu vai credibilizar ou dar ouvidos a qualquer homem que seja abaixo de 30 anos, porque na cultura dos judeus, alguém que tenha 30 anos para baixo é um menino, não tem nada para ensinar, não tem nada para dizer, ninguém vai credibilizar o que um homem com menos de 30 anos possa dizer. Fica claro para nós que os judeus entendem quantos anos você tem para querer falar alguma coisa? O que você já viveu desta vida para querer ensinar alguma coisa? Para a nossa cultura, aqui do Ocidente, nós credibilizamos pessoas com menos de 30 anos. Tem muita gente com 20 anos que pensa que já é homem, não é? Mas para o judeu, menos de 30 você não é homem, você é uma criança, você é um menino, você não tem nada para dizer, você não tem nada para ensinar. Jesus Cristo foge de Herodes, vai para o Egito. Jesus Cristo então, quando volta, ele é visitado de novo, José é visitado de novo por um anjo que diz para José estar lá na região da Galileia e leva Jesus lá para Nazaré. E Jesus é criado ali em Nazaré, ele cresce ali em Nazaré. E Satanás está sempre procurando onde é que está o rei do judeu. Onde é que está aquele nascido que vai pisar minha cabeça? Onde é que está aquele que vai me destruir um dia? A pulga na orelha de Satanás continua. E nesse momento da história, embora Jesus fosse o Filho de Deus, o propósito pelo qual ele havia nascido não estava sendo vivido. Ele era crente, ele era filho de Deus, ele não pecava, mas Jesus não realizava sinais, Jesus não realizava maravilhas, Jesus não se movia no sobrenatural, o ministério de Jesus ainda não havia sido ativado, as pessoas não credibilizavam o que ele falava, ainda era um menino. Satanás estava procurando alguém que ainda não havia se destacado. Era muito difícil encontrar alguém que não se movia em sinais e maravilhas, não curava nem dor de cabeça. Jesus, ele só foi ativado no seu ministério, só foi ativado no propósito pelo qual ele nasceu. Este Jesus que nós cremos e pregamos, ele também viveu um tempo da sua vida no qual ele não realizou o propósito da sua chamada, como eu, como você. Mas Satanás, porque sempre estava procurando, e agora eu vou conjecturar, porque a Bíblia fala que apareceu nesse momento da história, quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, João Batista também tinha. E João Batista estava ali arrebanhando. João, o que batizava, João o Batista, Batista não é sobrenome de João, é João o que batiza, João o Batista. João estava batizando pessoas no Rio Jordão para arrependimento de pecados. João estava pregando a palavra, João estava ali numa condição profética. E eu conjecturo que a capetada desceu lá no inferno e falou: Satanás, chefe, achamos aquele da profecia que um dia nasceria para pisar com o calcanhar a cabeça da serpente. Encontramos aquele que Herodes não pôde matar. Encontramos aquele que por tantos anos procuramos sobre a terra. Ele está no Jordão, Satanás. Ele está no Jordão, chefe. Ele batiza pessoas, ele prega arrependimento, ele é um homem santo, ele é um homem separado. Ele está lá vestido com peles, só come gafanhoto com mel.
com certeza é ele. Satanás sai do inferno com tudo. Satanás se desloca porque Satanás não é onipresente. A Bíblia, ela narra que só Deus, e é por isso que ele é Deus, é o único que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. No mundo espiritual, Satanás e seus demônios, eles precisam se deslocar para chegar onde eles querem chegar. É por isso que Satanás também é o pai da mentira, que se você tiver num terreiro de macumba, e se você perguntar lá para o espírito que está manifestado em alguém, você vai falar, quem é você? Ele vai falar, Bezebu. Se você for lá no outro terreiro de macumba, quem é você? Beuzebu. Se você for lá, é Beuzebu. Se você for em 10, é Beuzebu. Irmão, Satanás é o pai da mentira. Satanás não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, quanto mais em todos. Mas Satanás é mentiroso. Satanás tem que se deslocar quando ele quer ir para algum lugar. Satanás tem muita informação, porque não falta capeta. 1/3 dos anjos do céu caiu com Satanás. Tem muito capeta espalhado aí. Um fala para o outro, a informação chega, mas ele tem que se deslocar. Satanás sai do inferno. Satanás, ele se desloca. Satanás vai para o Jordão e vai apressadamente. E quando Satanás chega no Jordão e vê João o Batista, João o que batizava, batizando, pregando, um homem santo, imediatamente ele entende, é este o homem que eu estava procurando. Mas Deus é tão tremendo, Deus tem um senso de humor que eu e você, irmão, conhecemos pouco esse lado de Deus. Pouco nós conhecemos, meu irmão, esse lado do nosso Deus. Está lá João, no Jordão, batizando, pregando. Chega a capetada, acha que é ele que nasceu para pisar a cabeça da serpente. Mas quando Satanás chega, eu estou conjecturando, no Rio Jordão vem vindo alguém, e está também procurando João, o que batizava. João o Batista. Ele vem descendo pelas águas, ele vem ao encontro de João o Batista. Satanás está ali também, porque o procurava há anos. E a Bíblia narra em Mateus. Então veio Jesus da Galileia ter com João o Batista junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim convém, João, para se cumprir toda a justiça. Sendo assim, Jesus foi batizado por João o Batista. Ele saiu das águas batizado. Eis que os céus se abriram naquele momento exato. Na forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus o Espírito Santo de Deus, com o céu aberto, com o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus. Versículo 17 de Mateus 3 diz, eis que uma voz dos céus dizia, para todo mundo ouvir, e é nesse momento que eu digo, que esta voz era especificamente para alguém ouvir. Dizia a voz, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Eu penso que Satanás, ele ficou todo ali. Satanás vai de encontro de João, porque pensa que a referência é João. Mas vem descendo Jesus. Eu estou conjecturando, eu penso que Deus brincou do tipo, é meu filho que você está procurando, Satanás? É aquele que vai lhe pisar a cabeça que você procura por toda a terra,
todos esses anos, Satanás. E você não o encontrou porque eu o escondi, Satanás. Mas chegou o tempo de você conhecê-lo, e ninguém vai apresentá-lo a você, Satanás, senão eu. Este é o meu filho amado. E nesse momento das apresentações, Jesus está recebendo o poder do Espírito Santo e está sendo ativado agora para viver o propósito. Está sendo ativado agora para viver a sua chamada. Está sendo apresentado ao mundo, a Satanás e seus demônios, aquele que fora profetizado há milênio. O nosso Deus, Ele é assim. Existe um momento que Ele intervém no nosso caminho e ativa a nossa chamada, transforma o nosso destino, para de nos esconder e começa a nos mostrar, a nos usar, a nos conduzir, a nos levar. Eu acho lindo esse momento, compreender esse momento, entender esse momento. Quando Deus apresenta Jesus, este é o meu filho amado. E pastor, por que você está conjecturando que Satanás estava ali? Irmão, porque no versículo de número 17 do capítulo 3, Deus fala, esse é o meu filho amado. No versículo seguinte, você já percebe que Satanás e Jesus estão no deserto. Mas não anda, meu irmão, mas não anda nem um versículo. A Bíblia já fala, depois dessa apresentação, então o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. O momento da apresentação, irmão, você pode ter certeza que Satanás estava presente, porque o Espírito Santo já o conduziu para ser tentado. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção por uma coisa que talvez passe desapercebido. Jesus nunca foi amado por causa do seu ministério. Jesus nunca foi amado por ter vivido o propósito pelo qual ele nasceu. Jesus não foi mais amado por causa de sinais, maravilhas, curar coxo, curar cego, curar manco. A Bíblia diz que quando Deus o apresenta, este é o meu filho amado, e ele já sendo amado antes da sua chamada, ficou claro para mim pelo menos, Jesus sempre foi amado pela sua obediência ao Pai. Jesus sempre foi amado pela sua obediência ao Pai. Jesus, a minha referência, sua referência, meu exemplo, seu exemplo, talvez a sua chamada não rompeu. O propósito pelo qual você nasceu não rompeu, seu destino ainda não foi transformado. Talvez você esteja no anonimato, talvez você esteja aí, meu irmão, apenas existindo e não vivendo as coisas de Deus. Mas saiba que se essa for sua condição, você já é um filho amado, e sempre vai ser um filho amado, mesmo sem nunca ter vivido o propósito pelo qual Deus sonhou com você. Vem, filho amado, eu te amo, filho amado. Este é o meu filho amado, cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, o Espírito Santo já conduz Jesus para o deserto para ser tentado, e algumas pessoas também não compreendem isso. Jesus não vence Satanás no deserto, irmão. Tem gente que fala assim, pastor, em Mateus capítulo 4, Jesus e Satanás estão lá, e Jesus vence Satanás. Irmão, Jesus não vence Satanás no deserto. Jesus vence Satanás lá no Monte Caveira. Jesus vence Satanás lá no Gólgota. Jesus vence Satanás lá na cruz do Calvário. É lá que Jesus vence Satanás, triunfa sobremaneira. Aqui no deserto, irmão, embora Satanás estivesse ali, a Bíblia é clara, Jesus venceu a tentação.
Jesus não venceu Satanás. Jesus venceu a tentação. Pastor, que tentação que Jesus venceu? A tentação do mundo. Jesus era homem, como eu e como você, agora cheio do Espírito, agora com o seu ministério ativado, agora para viver o propósito, ele continua sendo homem, porque, irmão, o fato de você ser cheio do poder de Deus, não vai mudar a sua natureza, você é homem. Como também não mudou a natureza de Jesus. Jesus era homem. E aí, pastor? E aí que Satanás tenta Jesus como homem. E a Bíblia nos ensina num texto, não é muito conhecido, não é muito pregado, não é muito falado, mas eu vou ler para você de 1 a João. Primeira carta a João, no capítulo 2, do versículo 16, tem uma informação importante aqui, ó. Tudo o que há no mundo, pastor, quantas coisas? Tudo o que está nesse mundo, irmão, tudo, não tenha dúvida sobre isso, a palavra não mente nem exagera, tudo que está neste mundo, aí a Bíblia relata o tudo que está nesse mundo, está relacionado a 3 coisas, tudo que está nesse mundo, está relacionada a 3 coisas, e Satanás tenta Jesus nestas 3 coisas. Olha o que a Bíblia fala na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, aí começa a narrar, a concupiscência da carne, essa palavra concupiscência é desejo, é vontade, então eu vou deixar aqui uma linguagem mais simples para você. Tudo que está no mundo, o que é que está no mundo lá, pastor Marcelo? O desejo da carne. Pastor, o senhor está querendo me dizer que o desejo da carne é uma coisa do mundo? É uma coisa do mundo. Quando a palavra está falando mundo, está falando das coisas dos homens. Não está falando, meu irmão, do planeta Terra. O mundo está falando, meu irmão, da coisa dos homens. Tudo o que há no mundo, o quê? O desejo da carne. É a primeira coisa que Satanás tenta Jesus. Porque se você discorrer o texto, que nós estávamos de Mateus, vem lá Jesus Cristo no Rio Jordão, buscando João Batista para ser batizado. João batiza, céu abre, desce o Espírito Santo na forma corpórea de pomba e enche Jesus do Espírito. Uma voz é ouvida: este é o meu filho amado. Capítulo 4 começa, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado, e aí começa a primeira tentação. Satanás não perde tempo e já começa com a primeira concupiscência, e fala assim: se tu és o Filho de Deus, ele está na dúvida ainda, ele está ali, será que é, será que não é? Deus acabou de falar que é, mas peraí, se tu és o Filho de Deus, como eu acabei de ouvir aqui, transforma estas pedras em pães. Transforma. Lá no deserto, Jesus está sem comer há muitos dias. Jesus está sem comer, está em consagração, e a primeira tentação que vem é a concupiscência da carne, é o desejo da carne. Naquele momento, o que a carne de Jesus mais queria? Sexo? Não. Dinheiro? Não. O que é que a carne de Jesus mais queria naquele momento no deserto, para que Satanás o tentasse, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma então, mostra aqui para mim o milagre, mostra aqui para mim o teu poder, mostra aqui para mim, porque só o Filho de Deus pode fazer isso, só o Filho de Deus pode operar um milagre desse. E Jesus Cristo, vencendo a tentação, ele não cede. Por mais que Jesus quisesse comer, e por mais que ele pudesse transformar uma pedra em pão, ele responde para Satanás: nem só de pão vai viver o homem,
Tem uma coisa que acompanhava Jesus sempre, e por isso ele era filho amado: a obediência. A obediência à palavra, a obediência à vontade de Deus. Nem só de pão vai viver o homem, Satanás. Embora o desejo da sua carne maior naquele momento fora esse. Jesus não está vencendo Satanás do deserto, Jesus está vencendo o mundo. Jesus está vencendo as tentações desse mundo, e a primeira delas foi essa. Segundo o que está escrito na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, tudo o que está no mundo é isso: a concupiscência da carne. O que vem depois, pastor? O texto diz, irmão, concupiscência dos olhos. E o texto encerra: a soberba da vida. Essas três coisas resumem o que acontece aí no mundo: desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Satanás leva Jesus para, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Satanás vem e prova a tentação maior, que é o desejo da carne por comida. Quantos de nós hoje, irmão, está cavando sepultura com os dentes? Quantos você acha? Quantos crentes em Jesus Cristo está cavando a própria sepultura com os dentes? Pastor, que linguagem que é essa? Irmão, tem gente que está comendo tanto a ponto de se matar, de morrer. Tem gente, meu irmão, que está completamente desordenado, está caindo nessa tentação. Pastor, Satanás precisa dar um tiro de canhão nesse passarinho aí? Não, irmão. A Bíblia fala que glutonaria, glutão, pessoa que come muito. O que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia é clara: o glutão, ele não vai para o céu. O homem não um glutão, ele não vai herdar o reino de Deus. Está cavando a sepultura com os dentes. Satanás tentou Jesus, foi a primeira coisa. Filho, mas transforma aqui essa pedra em pão e come, que você está morrendo de fome. E Jesus, nem só de pão vive o homem. Irmão, o teu ministério, a tua chamada, ela já começou? Porque se o teu ministério, a tua chamada, o propósito pelo qual o Senhor te chamou, ele nunca vai ser vivido se você não for um homem consagrado, jejuado, equilibrado. Nem o de Jesus poderia ter sido, quanto mais o seu. Pastor, a coisa mais difícil para mim é para mim fazer um jejum. Pastor, a coisa mais difícil para mim é eu ficar um dia sem comida. Pastor, a coisa mais difícil... Irmão, não existe ministério, não existe ministério da parte do meu Deus que flua, que rompa em sinais, em maravilhas, em mistérios de cura, libertação, salvação, transformação, revelação, se não for na vida de um homem consagrado que se abstém dos desejos da carne deste mundo, que são muitos. Eu decido. E aí, não é só de pão que vai viver o homem. O que você vai fazer? Eu não vou comer, eu não vou beber. Não é para sempre, mas eu vou estabelecer aqui uma consagração, eu vou estabelecer aqui um jejum, eu vou estabelecer aqui. E o que vai acontecer quando você estabelece um jejum? A mesma coisa que aconteceu com Jesus, porque Jesus estava num jejum de 40 dias, e o que Satanás fez? Tentou ele com comida. E se você consagrar, Satanás, irmão, ele vai tentar você da mesma forma, com comida. Ok, nem só de pão, Jesus vence, Jesus rompe, porque Jesus está lutando na verdade, não é com Satanás, é com a tentação das coisas do mundo. Ele era homem, ele precisava comer, precisava beber, precisava dormir, precisava sorrir. Aí vem a segunda tentação, e vem dentro do texto que eu li para você, da carta do João 2,16. São três coisas que gira aqui a tentação. A segunda, eu vou falar na ordem do Mateus.
A segunda coisa, meu irmão, foi a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu vou falar da soberba da vida primeiro, fora da ordem. Satanás leva Jesus lá para cima do pináculo, 70 metros acima. Eu estive lá, irmão. Imagine uma queda, uma montanha, onde foi construído um templo em cima dessa montanha, e lá no templo um pináculo de 70 metros, como se não bastasse os 70 metros, ainda tinha a queda daquele monte. Satanás leva Jesus lá e prova a soberba, o orgulho de Jesus. Tu és o Filho de Deus, Jesus? Sou. Lança-te então daqui de cima, porque Deus dará ordens aos seus santos anjos para que nada lhe aconteça. Irmão, quando eu sou crente, quando eu estou cheio do Espírito Santo, uma das coisas que eu sou mais tentado é no meu orgulho, é na minha altivez, é na minha soberba, é poder fazer e não fazer por humildade, é poder fazer e recuar. Lembra o último culto? Sofrer o dano, sofrer a perda, sofrer a injustiça. Por quê? Para você neutralizar o seu orgulho. Porque, irmão, na verdade, quem está querendo sair para fora ali é a vaidade do orgulho. E você provar que você pode, que você é maior, que você é mais forte, que você é mais sábio. As discussões que nós temos entre nós ou com quem quer que seja é essa. Sempre é provar a minha grandeza, a minha maioria, o meu poder. Está lá Jesus, é Filho de Deus, acabou de ser cheio do Espírito. Satanás tenta, se joga daqui. Deus vai dar ordem. Por quê? Porque se você é o Filho de Deus, não tem como você morrer sem cumprir o propósito do seu chamado. Ele vai dar ordem para o jantar, ele vai ter que te livrar. Jesus Cristo então responde: não tentarás. Não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Não tentarás. Eu não vou tentar a Deus. Eu posso. Eu tenho poder para isso. Você não é nada, mas eu vou engolir o meu orgulho aqui, porque a batalha que eu estou tendo aqui é essa, é com o meu orgulho. Irmão, nós os crentes, nós quando estamos vivendo a nossa chamada, nós quando estamos diante do propósito pelo qual Deus estabeleceu a nossa salvação, muitos de nós sucumbem na questão do orgulho quando são provados. Irmão, tem pastor que chega a cuspir no chão e fala: até onde eu cuspo fica abençoado. Não que não fique, não estou dizendo que não fica, mas irmão, você percebe a ênfase? Você percebe, irmão, a intenção? Até onde eu cuspo é abençoado. Eis que posso, eis que tenho, eis. Qual, meu irmão, pastor, apóstolo, bispo, reverendo, missionário, profeta, no momento da sua chamada, podendo realizar, podendo falar, podendo fazer, podendo ficar por cima da carne seca, ele recua, ele se humilha, ele abaixa, para vencer o próprio orgulho. Jesus é sua referência? Jesus é a minha. Jesus é seu espelho? Jesus é o meu espelho. Pastor, como é que Jesus inicia o seu ministério? Como é que Jesus inicia o propósito pelo qual ele foi chamado? Curando? Libertando? Salvando? Não, irmão, é lutando com o mundo. Primeira coisa, o desejo da carne. Segunda coisa, a soberba da vida. Todo homem tem orgulho próprio. Irmão, tem um orgulho aí doido para sair para fora. E às vezes eu tenho que mandar ele entrar para dentro, porque ele está querendo sair para fora. Um dos maiores mistérios da chamada não é vencer Satanás, irmão, porque Satanás já está vencido. Não é vencer Satanás, porque Satanás já está vencido. Irmão,
uma das coisas que nós, os que estamos vivendo o propósito, o chamado, mais difíceis, são as tentações desse mundo. Irmão, a gente quer comer, a gente quer beber, a gente quer gozar, a gente quer fartar. Irmão, a gente quer deixar bem claro para todo mundo o nosso sucesso, a nossa grandeza, a nossa autoridade, o quanto nós podemos, o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos grandes. E ai daquele que entrar no meu caminho, eu vou passar que nem um rolo em cima dele. Mas e Jesus, que era Deus? Jesus recuava. Para quem? Para Satanás. Pastor, como é que recua para Satanás? Tem que ser muito crente, irmão. Pastor, Jesus podia esfolar Satanás vivo ali, com palavras, com argumentos, com milagres, mas ele engole o orgulho. Você já engoliu o seu orgulho? Hoje eu engoli o meu orgulho. Irmão, eu percebi que para mim, tem gente que toma muito café, né? Engole muito café. Irmão, o crente que está vivendo o propósito, ele engole muito orgulho. Quase que semanalmente ele tem que engolir o orgulho dele. Com a perna aberta assim, ó. Desce, volta. O que você vai fazer? Eu vou assumir uma posição inferior. O que você vai fazer? Eu vou tratar ele como se fosse superior a mim. O que você vai fazer? Eu vou deixar quieto. O que você vai fazer? Eu vou sofrer o dano. O que você vai fazer? Eu vou sofrer a injustiça. O que você vai fazer? Eu vou fazer vista grossa. Faz de conta que eu não vi, faz de conta que eu não entendi. E aí? E aí que eu não vou bater boca. Mas você pode, você tem autoridade, você tem poder para isso. Faça! O mais difícil, irmão, é vencer essas tentações do mundo, do homem, é coisa do homem. Irmão, fazer um jejum, fazer uma consagração, irmão, vou te contar, um dia na vida, tranquilo, e toda semana. E você ter 2 ou 3 dias da semana para se consagrar. E aí que tem festa lá, tem almoço lá, tem janta lá, tem saidinha aqui, e aí que não pode falar para ninguém, tem que sorrir, tem que ficar quietinho. E aí, pastor, e aí que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos. 20 anos consagrado. 20 anos consagrado. Semanalmente, sem falhar. E aí? Lutando com a concupiscência da carne, que quer comer, quer comer, quer comer, quer comer. E aí, vencendo a soberba da vida, que quer aparecer, e quer se mostrar, e quer fazer a grandeza. Pastor, por que você não compra uma BMW? Você não pode? Esse é o mistério, irmão. Tem muito crente que fala assim, olha aqui o meu carro, olha aqui a minha casa, olha aqui não sei o quê. Irmão, o mistério maior é você poder e recuar. Não é você poder e realizar. Algumas pessoas não entenderam isso ainda porque não cresceram ainda. Jesus Cristo era Deus, Ele podia comer o que quisesse, aí que eu não vou comer. Jesus Cristo era Deus, Ele podia, meu irmão, saltar de pináculo da lua, aí que eu não vou pular, porque eu não vou tentar Deus, eu vou ficar aqui na minha humildade, eu vou vencer essa tentação. Irmão, é uma tentação. Irmão, tem pastor que põe ouro aqui, põe anel desse tamanho aqui, põe ouro aqui, põe ouro aqui, põe BMW ali, e aí que ele pode. O mistério, meu irmão, é esse, é você poder e você dar um passo atrás. Cada um de nós tem um passo atrás. Algumas pessoas também não entendem isso. Irmão, talvez você admire alguém, você fala assim, essa pessoa mora bem, essa pessoa veste bem, essa pessoa tem um bom carro. Mas dentro do padrão dela, pode ser que a casa podia ser o dobro daquela. Mas aquela é bonita, para você, que é outro padrão, você fala assim, nossa, quando que eu vou ter uma casa daquela? Mas no padrão dele, ele podia estar numa de dobro. Se a casa dele vale 1 milhão, ele podia estar numa casa de 3 milhões. E ele não vai para uma casa de 3 milhões, porque ele está recuando o padrão para um. Para você é muita coisa, mas para ele, meu irmão, ele já está no passo atrás. Ele poderia estar andando, meu irmão, de BMW. Poderia, mas ele dá um passo atrás. O carro dele é excelente, o carro dele é ótimo, mas irmão, ele está numa condição que ele poderia ter um carro melhor que aquele. Para você que está olhando parece muito, mas para ele é um passo atrás.
A roupa que ele está vestindo, você fala assim, nossa, mas talvez para ele aquela roupa seja um passo atrás. Ele não está vivendo, meu irmão, a potência do seu poder. Ele não está vivendo, meu irmão, a potencialidade do alcance do seu poder, da sua autoridade. Ele sabe dele, está um passo atrás, porque quem vai medir isso é Deus. É que nem ofertar, irmão. Para você, às vezes, chega um crente e ele oferta R$1.000. Você fala assim, nossa, você viu o tamanho da oferta do irmão? R$1.000. Irmão, mas a empresa dele gira 4 milhões por mês. Uma empresa que gira 4 milhões, o que é uma oferta de R$1.000, irmão? Entenda. É isso que eu estou querendo dizer. Uma empresa que gira 4 milhões mês, uma oferta de R$1.000 é uma ninharia. É ridículo. Mas uma pessoa que ganha R$2.000, R$3.000 por mês, ofertar R$1.000 por mês, é algo estrondoso. É algo maravilhoso. Existem padrões. Como existem padrões de autoridade, padrões de orgulho, padrões, meu irmão, concupiscência. Jesus tinha os padrões dele. Talvez para você pular de 70 metros de altura seja morte. Mas, irmão, se Jesus pulasse da lua, ainda não morre. E mesmo assim ele recuou. A carta de João fala: tudo que há no mundo, concupiscência da carne, soberba da vida, e a terceira e última, concupiscência dos olhos, ou desejo dos olhos. Satanás, desta vez, para tentar Jesus, a Bíblia disse que leva ele a um monte bem alto e diz para Jesus: está vendo toda a glória desta terra, toda a riqueza desta terra? Se você prostrado me adorar, Jesus, eu vou te dar tudo o que os seus olhos estão vendo. E Jesus Cristo disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, Satanás, vai-te daqui. Irmão, até Jesus foi provado aqui, ó. Eu não sei você, mas onde, meu irmão, isso aqui mira, deseja. Você sabe que a maioria das coisas que você compra, você só compra porque viu, ou em alguém, ou em algum lugar. Você não inventou isso na sua cabeça, irmão. Isso não é uma ideia original. Irmão, o calçado, a calça, a camisa, o carro, a casa, tudo que você tem possuído na sua vida, se não na totalidade, 99% é o que você viu e desejou. Tudo que nesse mundo há é 3 coisas: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Satanás está tentando Jesus lá no deserto, no quê? Em tudo, porque tudo está relacionado a essas 3 coisas. E Jesus não vence Satanás lá no deserto, Jesus vence o mundo. Jesus vence o mundo inteiro como homem. Mas não bastasse Jesus vencer tudo, o mundo inteiro como homem, recuando, se humilhando, se contendo, segurando a onda, Jesus Cristo ainda, ele veio para cumprir um propósito. Haverá de nascer um dia do homem, a semente da mulher vai nascer, e com o calcanhar vai pisar a tua cabeça, Satanás. Jesus deu um gostinho para Satanás lá no deserto, falou: eu sou o filho amado, Satanás, eu vou cumprir minha chamada, eu vou cumprir meu propósito, mas fica com a pulguinha na orelha mais um pouco. Você não ficou me caçando aí toda essa eternidade? Agora você me achou, e aí? E aí que eu não vou acabar com a tua raça hoje, eu vou acabar com você devagarinho. Primeiro eu vou vencer o mundo, e agora? Agora eu vou curar, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou discipular, eu vou me manifestar em sinais e maravilhas, porque eu estou cheio do Espírito para isso, para libertação e salvação dos homens. Deus tem nos ensinado nessa série de mensagens que o propósito
propósito ele se resume nisso: libertação e salvação. Jesus está lá cumprindo o seu propósito. Começou a salvar, começou a libertar, começou a batizar, e deixou Satanás com a pulguinha na orelha. Mais 3 anos e meio, Satanás esperou. Aí lá na cruz do Calvário, Jesus está lá como uma ovelha muda, todo ensanguentado, todo arrebentado. O céu enegreceu meio-dia, do meio-dia às 3 enegreceu. Tem gente que acha que foi eclipse. Irmão, aquilo era o inferno inteiro ali, ó. A doença, a enfermidade, a morte, o pecado, Satanás e seus demônios, tudo ali, enegreceu a terra. E Satanás acha que está por cima da carne seca. Eu consegui, eu venci aquele que veio para pisar a minha cabeça ali lá, ó. Está lá humilhado, está lá arrebentado, está crucificado, está morrendo sozinho. E Jesus Cristo quieto. Por quê? Porque ele é humilde. Primeiro ele dá um toque, né, para os homens lá. Se eu quisesse, o Pai enviava 12 legiões agora. Mas eu não quero. Eu vou ficar aqui quietinho. O pensamento de Jesus é outro. O entendimento de Jesus é outro. Jesus Cristo morre. O céu que estava enegrecido abre, porque toda aquela capetada vai comemorar lá no inferno. Morreu, o Filho de Deus morreu, o Filho amado morreu, aquele que venceu a tentação. Pensei que era bom, hein? Pensei que ele era bom, venceu a tentação, curou, salvou aí, ó, ele fez tanto milagre, 3 anos e meio, pensei que ia acontecer, mas vencemos. Está lá o batuque no inferno. A Bíblia não narra isso, mas eu vou conjecturar isso. Lá na escadaria do inferno, apareceu um pé de latão reluzente. O capetinha que estava de guarda lá olhou e falou: mas que pé que é esse? Desceu o 2º degrau da escadaria do inferno, outro pé de latão reluzente, e apareceu a borda dos seus vestidos, branco, resplandecia. Veio descendo e ele avistou, meu irmão, na altura da cintura, uma faixa de ouro que estava escrito: Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele saiu disparado e foi lá no meio do batuque: mestre, está entrando no inferno que eu não conheço. Ele brilha, ele tem um escrito no peito. Parou o batuque no inferno. A glória de Deus começou a encher o inferno inteiro. A Bíblia diz que Jesus desce lá no inferno, toma a chave do inferno da mão de Satanás, e não tem diálogo. A Bíblia fala só que ele toma, não fala nada. Toma, não pede, não tem luta, não tem resistência. Tem gente que acha que Satanás fica assim, né? Com queda de braço, ele e Jesus, não tem nada disso. Lá no inferno, Jesus toma assim, ó, sem a menor resistência, não tem quem segura o braço forte. Toma a chave. Satanás não tem tempo nem de falar nada. Quando Satanás vai falar, o pé de Jesus já está na cabeça de Satanás. Ele já está com a cabeça rachada, vencido. A capetada então toda percebe a profecia se cumprindo. Aquele que haveria de ser nascido de mulher pisaria com o calcanhar a cabeça da serpente e triunfaria sobre ele, sobremaneira. Ele envergonha publicamente Satanás e seus demônios, e então ele faz aquilo que veio para fazer: ele ressuscita dos mortos e aparece a mais de 500 homens, a Bíblia diz. Num prazo de 40 dias ele fica andando aí, fazendo aparições, ressuscitado, glorificado, vencedor, com o seu propósito cumprido, com a sua chamada realizada.
ele é assunto aos céus, ele sobe enquanto anjos estão ali falando, ele vai voltar, ele some entre as nuvens, e os anjos estão falando ali para aqueles que estão vendo, ele vai voltar, ele no céu se assenta à destra de Deus Todo-Poderoso, e agora com poder sobre o céu, sobre a terra, Senhor de senhores, Rei de reis, nome acima de todo nome que se nomeia. Ele fica olhando para mim e para você, ele deixou o exemplo, ele deixou a referência, mas Jesus tinha o Espírito Santo, pastor. 10 dias depois que Jesus está no céu, ele envia o Espírito Santo para este mundo. 120 pessoas lá no cenáculo são batizadas, começa a chamada de Pedro, 3.000 já são salvos e batizados, e chega até aqui Mogi Guaçu, onde Deus me manda dizer, olha, é sua vez, é sua hora. Hora de quê? De ser apresentado como filho amado, de ser cheio do Espírito Santo, e dar-se o início da prova maior. Vença o mundo, o desejo da carne, o desejo dos teus olhos, a soberba da vida, e aí vai pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê está condenado. Cura o enfermo, sara o doente, liberta o cativo, batiza no Espírito Santo, ressuscite os mortos, porque esse céu vai abrir de novo, e Jesus Cristo voltará, e ele vai travar uma batalha lá no Armagedon, disse a Bíblia, com o anticristo. E olha como é que a luta vai ser terrível. A Bíblia narra assim: com o sopro da sua boca ele vencerá. Acabou a luta. A igreja maravilhosa, a igreja santa, sem mancha, sem mácula, para estar com ele de eternidade a eternidade. Tem muito crente preso no mundo, tem muito crente preso no desejo da carne e dos olhos, tem muito crente aí, meu irmão, se desviando por causa de mulher, por causa de dinheiro, por causa de soberba, orgulho, altivez, arrogância. Grava um CD, irmão, bota a segurança do lado dele. Irmão, tem muito crente se perdendo aí, largando o ministério para ganhar dinheiro no mundo, querendo ficar rico. Tem muito crente aí, irmão, adulterando, abandonando a esposa. Tem muito crente aí, irmão, que nem começou a chamada dele. Por quê? Porque ainda não venceu o mundo. Ele ainda cai na tentação dos olhos, cai na tentação da carne, cai na tentação da soberba. Vai ter que vencer tudo isso. E aí vai começar a despertar sinais, maravilhas, manifestações assombrosas, maravilhosas, revelação da palavra. Você vai pregar com poder, com autoridade, você vai brilhar, porque é consagrado, é santificado, é filho amado na obediência. Satanás sabe quem é você, te respeita. Eu louvo a Deus pela essa série de mensagens que abriu os nossos olhos, que nos mostrou tantas coisas, irmão. O próprio Jesus hoje está te ensinando coisas da sua chamada, do seu ministério. Para ele também teve um dia de rompimento, mas, irmão, rompeu para valer. No seu vai romper para valer. Irmão, não deixa esse mundo te enganar. Recua, aprenda a viver com um pouco menos. Bota um chinelo nesse pé aí. Irmão, pare de tratar as pessoas como elas não fossem nada. Trate elas com superioridade. Deixa elas lá. Recua um pouco. Recua um pouco no seu carro. Recua um pouco na sua casa. Recua um pouco na ostentação. Eu não estou falando para você fazer voto de pobreza. Não é isso. Deus ama a tua prosperidade, mas eu estou dizendo para você recuar um pouco, para tratar com o seu orgulho.
Você controlar, você resistir o orgulho, que quer sair para fora, que quer mostrar, que quer brilhar. Deixa a sua humildade aparecer. Por que você não esconde tudo que você quer mostrar e mostra tudo que você quer esconder? É uma dica. Tem coisa que você quer esconder, não é? Mostra. E tem coisa que você quer mostrar, não tem? Esconde. É um ótimo exercício para tratar com o seu orgulho. Às vezes as pessoas falam, eu vou dar um exemplo. Eu tenho o pé tão feio, eu não consigo botar um chinelo. Mostra esse pé aí, deixa as pessoas ver seu pé feio. Não, pastor, eu queria botar aquele sapato lindo. Não, esconde ele. Mostra o pé feio. Entende isso, irmão? Vença este mundo. Porque Satanás, ele foi vencido. Mas, irmão, você continua na tentação, hein? A tentação está aí diariamente, hein? A tentação da carne, dos olhos, soberba do vidro, está aí diariamente. E Satanás está vencido, está caído. Mas Satanás, ele vai trabalhar primeiro essas questões. Se você sucumbir nelas, sua chamada não flui. O propósito pelo qual Deus te salvou não vai romper nunca. Mas se você vencer elas, você vai triunfar sobre eles, para a glória desse Deus. É lindo. Você que está fazendo as suas ofertas, eu quero orar por elas. Deus, nós temos aprendido a vencer o desejo que nós temos, porque muitos de nós têm amado o dinheiro mais do que ama o Senhor. O fato de nós devolvermos o nosso dízimo e fazermos as nossas ofertas, isso, Senhor Deus, é vencer a tentação ao amor ao dinheiro. Nós fazemos isso em obediência à Tua palavra. Nós fazemos isso porque, Senhor, a nossa carne sempre vai ser tentada nisso e em muitas outras coisas. Todas as vezes que eu venho ao gasofilácio, eu venço esta concupiscência. Todas as vezes que eu devolvo o meu dízimo, eu deixo claro: quem está no controle é o Espírito Santo, não é o mundo, não é a carne, não é o dinheiro, não é o diabo. Isso não vai mudar nunca, Senhor. Vou ser provado mensalmente, semanalmente, diariamente. Mas para a glória do Teu nome, nós podemos dizer hoje aqui: sou mais, muito mais que vencedor em todas essas coisas, em Cristo Jesus o Senhor. Glorifica Teu nome, Deus. Nos permita romper de forma extraordinária no propósito da chamada. Nos permita viver a experiência do sobrenatural pós a obediência. Nos deixa, Senhor Deus, aprender e saber das coisas do céu, do reino, as coisas do Teu coração. Glorifica Teu nome hoje, despertando ministérios, despertando os propósitos, como o Senhor despertou um dia Jesus lá no Jordão, rasgando o céu, batizando no Espírito e deixando claro: esse daí é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, tira Teu filho do anonimato, tira Tua filha do anonimato, deixa eles viverem o propósito, livra eles desse mundo, Deus, livra eles dos desejos, das concupiscências, da soberba, do orgulho, da altivez, da arrogância, que eles compreendam tudo isso, e compreendam pelo Teu Espírito, e vivam a chamada gloriosa e maravilhosa, aquilo que o Senhor sonhou para eles, sonhou para ela nesse tempo, Pai. Nós vamos fazer a escada da fé domingo, e serão os Teus ministros que estarão ali libertando os demônios, serão os Teus ministros que estarão ali batizando no Espírito Santo, serão os Teus ministros que estarão ali discipulando, Pai, porque estarão vivendo o propósito, a chamada, glorificando o Teu nome. Obrigado, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por essas semanas incríveis.
Obrigado, Senhor Deus, por vermos tudo isso, compreendermos tudo isso, por vivermos isso neste tempo. O Senhor poderia estar revelando isso para qualquer pastor, para qualquer igreja, mas revelou para nós nesse tempo, nos permitiu hoje saber e viver. Deus, eu te louvo, eu vou agarrar aquilo que o Senhor me deu e vou viver intensamente aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida, e vou fazer isso por amor a Jesus Cristo e para louvor da tua glória. Eu abençoo a tua igreja, Pai, com esta palavra, com este tesouro, com esta pérola. E Espírito Santo de Deus, desce como fogo na vida dele, rompe de maneira gloriosa e maravilhosa, em sinais e maravilhas, em revelação, em transformação, o propósito na vida dele, o destino profético dele. Deixa ele viver, Senhor, no ano de 2020, deixa ele, Senhor Deus, deixa ela viver no ano de 2020, a maravilha da chamada, Deus. Senhor, eu abençoo a tua igreja, Ievareja, Adonai, Veismereja, Yair Adonai Panavileja Veironeja, Issa Adonai Panavileja Veia Assembleja, Shalom, do Cristo que venceu a tentação no deserto, Shalom do Cristo que venceu o diabo lá na cruz, Shalom do Cristo que hoje te chama para viver o propósito pelo qual você nasceu. Abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Que nós possamos nos encontrar no domingo, Escada da Fé. Que você possa viver tudo isso e muito mais. Que nós possamos caminhar juntos algumas milhas. Eu quero te ver crescer. Eu quero, meu irmão, te ver romper. Eu quero, meu irmão, ser aquele que vai olhar para você um dia e dizer: que tremendo é ver você se mover nos dons do Espírito e ministrar Mogi Guaçu para a glória do seu Deus. Este é o desejo, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.